Fala galera, bem-vindos ao Pod AZ, o podcast da plataforma Z para te ajudar nessa maratona do Enem que finalmente começou. O segundo semestre está aqui, não é mesmo? E hoje eu recebo aqui o professor Deps, um monstro de química também da mesma unidade, mas dá aula em várias outras, que veio conversar com a gente sobre química em especial, ciências naturais, e nos ajudar a construir repertório para conversar sobre isso. Então bem-vindo Deps, obrigado por vir hoje. Tudo bem? Ô Rafa, tudo bem? Um abraço aí ao pessoal do AZ. Bom, é aquilo que a gente estava já conversando, né, Rafa? O repertório de uma redação pode envolver, na minha opinião, coisas relacionadas com a ciência da natureza, ciências naturais e provavelmente química, né? E normalmente, como você estava me perguntando fora aqui, em off, né? O que poderia aparecer? Na realidade, eu acredito que hoje está em moda a radioatividade. Com certeza. Né? Pela série Radioactive, né? Pela série de Madame Curie. E é lógico que o que é meio padrão, eu acredito que possam perguntar. Mas todo mundo sabe que Madame Curie ganhou 2 Nobel, um de físico de química, que inventou o polônio, que fez o rádio. Mas poucas pessoas sabem que ela fez uma das coisas maravilhosas, que eu acredito que dentro de uma redação funciona muito bem, que ela foi a primeira pessoa a pensar num aparelho de radiografia móvel. Na Primeira Guerra, ela foi com a filha dela, chamada Irene, levar esse aparelho de rádio para fazer exatamente o análise do que o soldado tinha quebrado a perna ou não. Isso ajudou muito. Isso revoluciona a medicina. Você imagina. Não é Então, mesmo? de repente, isso poderia ser colocado, né? Com Uma certeza. coisa diferente, porque todo mundo vai escrever o que ela fez, mas poucas pessoas sabem. Lógico que eu espero que não falem também, né? Ela era namoradeira, né? Ela casou com o Pierre Curie, porque antigamente, né, ela é da Polônia, então que o elemento químico chamado polônio vem daí. E ela chamava Kurchatowska, depois que virou Madame Curie. Então ela casou com o Pierre Curie, inclusive que cara que deu emprego para ela na Sorbonne. E um fato interessante, né, ele morreu atropelado por uma charrete. E isso é comentado, inclusive, nessa série. Por isso, essa é uma indicação legal que eu gostaria que soubessem, porque vai enriquecer se cair radioatividade, né? E a outra série famosa dentro da radioatividade também é o Problema em Chernobyl. Com certeza. Né? Que foi um estouro da HBO. Sim, né? sim, que é isso mesmo, bem colocado. Todo mundo assistiu, né? E não só em função da presença da água, a importância que a água teve para manter a radiação, importância dos bombeiros, né, que poucas pessoas deram valor a isso, e depois que viram a série, né, aí consideraram eles heróis, né? Tanto é que tem uma outra série disso, chamado Dos Heróis, que inclusive é relacionado à radioatividade. Então, na minha opinião, nesse modismo de radiação, certo? Eu acredito que deva cair essas séries. Por isso que eu, pessoal aí da plataforma Z, né, um grande abraço, e lembrando que radioatividade para você nesse aspecto é o melhor. Dentro da química, é lógico que poluição, lógico que chuva ácida, lógico que tudo relacionado com coisas que fazem mal, os agrotóxicos da vida. Que sempre estão em alta. Sempre tem vão mais aparecer. um sendo liberado. Isso, não é tem mais mesmo? um, tem Sempre mais um tem mais surgindo um. aí. Eu acredito que deva aparecer mais. Mas uma coisa bastante interessante, conversando com um amigo meu, um professor de história, professor Felipe, lembrando da Revolução Russa. A Revolução Russa teve um fato bastante interessante, né? Nikos, Alexander, Czar e Czarina. E quem ali interferiu, porque ele cuidava do filho do Sergei, que era hemofílico e tal, um cara muito famoso chamado Rasputin. Esse cara foi um cara que influenciou algumas coisas que o Czar fazia, e aí era um cara odiado, né? E um fato bastante interessante foi o veneno utilizado para tentar matar o Rasputin. Esse veneno chamava cicuta lá atrás. Tanto é que Sócrates foi obrigado a tomar cicuta com 80 anos de idade, porque o Senado o culpou por ele saber mais do que um homem pode compreender. Você imagina? Por influenciar. Você imagina, você tem que se matar porque você é inteligente. Sabe muito. Você estava lascado, viu? Então, por esse motivo, eu acredito que esse veneno vai ser comentado, porque quando foi colocado o veneno no doce que ele comia, ele não morreu. Por que ele não morreu? Aí, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto de redação, seria interessante o aluno desenvolver por que ele não morreu. Porque quando o cara colocou o veneno em cima do doce, exalou um cheiro de amêndoa.
E o Rasputin comia esse doce com muita frequência. Ia saber que estava envenenado. Percebeu que tinha algo diferente. Lógico que estava certo. Aí o que acontece? O cozinheiro ficou com medo e fez novamente outro doce. Só que ele usou o veneno como ingrediente. Então, açúcar, veneno, leite. Uma receita tranquila. Uma receita caseira, vamos dizer caseira. assim. Aí o que aconteceu? O açúcar é sacarose. Ele hidrolisa, vira glicose e frutose, que é aldeíde e cetona. Isso reage com cianeto e vira aldocenidrina. E aldocenidrina e cetocenidrina não são tóxicas. Você imagina, por isso que o cara não morreu. E graças a esse cozinheiro, Rafa, é que hoje qualquer pessoa que entra no hospital com sintoma de envenenamento, a primeira coisa que toma é soro glicosado. Por causa desse processo. Agora, se o cara for diabético, acho que morre. Mas ia morrer mesmo. Aí é um problema. E uma coisa interessante, que é um projeto bastante interessante do Grupo SEB, é comentar as partes de ciência, comentar as partes de geografia, de biologia, de química, dentro da história infantil. Quer ver um fato bastante interessante? Quando você lê uma história infantil, qual é a fruta que designa sempre que é envenenada? É a maçã. É a maçã. Por que se usa a maçã? Porque é uma fruta? Não. Porque a semente da maçã tem cianeto. Esse é um dos motivos. Então, esse tem um motivo de você dar a pessoa, a criança, por que não a banana, né? Por que não o caju, né? Exatamente. Porque, lógico, não se preocupe, por favor, pessoal da plataforma Z, né? Eu comi maçã, eu vou morrer. Não é isso, né? Você sabe que a quantidade de veneno que tem na semente é ppm, significa parte por milhão. Tá? Então, a contribuição de química para uma competência dessa, do repertório, né, onde você é profissional nisso, eu acredito que são esses modismos. Lógico, tem Breaking Bad. Breaking Bad foi outro fenômeno. Inclusive, né, metanfetamina, fala sobre a quiralidade, né? Por que a dele era azul, 95% era pureza, né? Então, isso, inclusive, é muito comentado. Mas eu acho que a Unesp já fez esse tipo de pergunta. Já. Então, eu acredito que aí vai fugir um pouquinho, né? Porque uma das coisas que estava comentando, né, com algumas pessoas é que ninguém é viciado numa droga específica. Ninguém é viciado, por exemplo, em cocaína, em heroína, não. As pessoas são viciadas em dopamina. Quando você toma uma droga dessa, produz a dopamina. Por isso que veio o termo dopado. Entendeu? Descobrindo então, esse papo do dopado é exatamente isso. Agora, o interessante é que o que se tem que fazer? Um alerta que eu gostaria de deixar, né, inclusive como repertório, porque eu acho que isso tem um lado social muito interessante, é a diferença de dose letal e overdose. As pessoas acham que quem usa uma grande quantidade de droga e morre é overdose. Não, isso chama dose letal. A overdose é o acúmulo da droga. Por exemplo, você tem um rato, né? O rato come um veneno, ele morre. Ele morreu de overdose ou de dose letal? De dose letal. Você não vai falar que o rato teve overdose no veneno. Faz sentido. Então, o acúmulo é esse problema. Isso que a maioria das pessoas não sabem. Então, o usuário, ele vai usando sempre aquela mesma quantidade, só que ele vai criando um resíduo. Então, por isso que você precisa entender da desintoxicação. Então, o lado social é bastante interessante nisso, porque não é só droga. Principalmente, uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, que são remédios. Automedicação, por exemplo, é um repertório. Frequência. Eu não sei se você já trabalhou com repertório assim. Já, né? necessário. Porque a automedicação é um negócio... E tanta gente já tomou tanta Neosaldina que não funciona mais. Tem que trocar por outro remédio mais. E isso não é somente, por exemplo, o remédio, é qualquer coisa. Então você pode ter overdose e não morrer. Né? Por exemplo, o Michael Jackson morreu de overdose de anestésico. O anestésico vai acumulando, aí chega uma hora que ele entra em colapso. Um pouquinho mais de É isso que acontece. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse conceito, na minha opinião, quando for fazer um repertório como esse, envolvendo química, né? Exato. E, lógico, né, não poderia deixar de comentar a fragilidade emocional que nós temos hoje com o jovem, né? E provocado exatamente pelos hormônios, né? É muito comum as pessoas falarem assim, rolou uma química entre nós, né? Expressão comum. É porque o amor é químico. Sim. O amor é químico. São vários hormônios. Você, quando
ama uma pessoa, você produz uma substância química chamada serotonina, que é a molécula da felicidade. É o que torna você feliz, né? Então, é isso tudo, por isso eu fico um pouco preocupado, eu não sei, vou até pedir sua opinião. Quando alguém faz um repertório de química, por exemplo, como um assunto, não é necessário colocar o nome da substância, certo? Não é necessário, não é preciso. Não. Tem que se explicar o processo, que quando você se apaixona por alguém, ocorre a liberação de hormônios que levam a um estado de felicidade, mas você não tem que explicar o nome da molécula, o nome do hormônio. Isso não é necessário para a redação. Senão é um conhecimento muito específico. É muito específico, né? Exatamente. Já começa a mesclar. Claro, a interdisciplinaridade é necessária, né? Óbvio, tanto que estamos aqui, mas se é cobrado esse nível de especificidade sobre uma molécula, a prova de redação ela começa a aparecer uma questão que engloba vários aspectos. Então, para o cara escrever, ele tem que saber exatamente uma questão de química. Sim. Poxa. Não, porque eu vi recentemente num vestibular da UERJ falando sobre o cheiro do peixe. O cheiro do peixe é cadaverina, é putrescina, é uma amina, e a amina é uma substância básica. Então, o que a gente faz? Lava a mão com ácido, não vai usar sulfúrico, né? Senão perde a mão, né? Mas vai usar vinagre, vai usar limão. Então, quando eu li aquilo, eu falei, pô, será que ele precisa ter o conhecimento químico para escrever isso, para dizer que é uma amina, que é cadaverina? Não precisa, você foi muito bem claro nesse aspecto. Então, eu acho que em química, então, quando você fala, não se preocupe, né? Mandando o meu recado agora, junto com o Rafa que comentou-se muito bem, o problema não está exatamente não especificar, a droga é essa, a substância é essa, mas o motivo, né? Exato. O motivo. Explicar o processo, muitas vezes, que ocorre, que nem, por exemplo, com o hormônio da felicidade, é saber explicar o processo. Mas lembrar que, também vindo aqui para o recado, mas lembrar que a prova da redação ela avalia mais a escrita e a explicação argumentativa. O processo químico, a especificidade química, isso vai ser para as questões de química. Então, sempre lembrar que não é necessário esse nível, né, de preocupação para não, talvez, poxa, eu lembro de Madame Curie, eu lembro dessa série, mas, nossa, eu não vou lembrar o nome específico daquela molécula. Então não vou usar esse repertório. Não, você pode usar, não tem problema. Então, porque às vezes muitas pessoas podem parar de usar. Porque, por exemplo, eu sempre falo em sala de aula que não force o seu namorado, ou a namorada, ou amigo comer uma coisa que você gosta e que você não gosta. Nós temos enzimas na boca que provocam um assunto chamado isomeria. Um clássico interessante é quando as pessoas comem açaí. Existe uma enzima, né, na nossa boca, que é a pepsina, que faz o açaí virar geosmina. Lógico que ninguém sabe o que é geosmina, ou alguns sabem, que é cheiro e gosto de terra. Então, lógico que você pode falar assim, é o alimento, porque esses são chamados de flavorizantes. Então, é lógico que você pode falar, eu não gosto de certos alimentos, porque houve uma mudança da substância. Então, não precisa saber que isso é isomeria. Esse é o meu recado para esse pessoal. Perfeito. Muito obrigado por todas as informações. Foi muito mais repertório do que eu havia imaginado que nós trataríamos. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, um grande abraço, um brilhante professor Rafa, um abraço pessoal da Plataforma Z. Tchau. Então é isso, gente. Esse foi o Pode AZ de hoje. Nos acompanhem para ver mais conteúdo sobre diversos outros repertórios e áreas. Até a próxima. Tchau, tchau.